Vou esperar que o irmão J ache ali para a gente poder acompanhar todo mundo junto. João capítulo 10, versículo 1. Está escrito assim: na verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e a traz para fora. E, quando tira para fora, as suas ovelhas vai adiante delas, e as ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão um estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse esta parábola, mas eles não entenderam o que era que eles lhes dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, e se alguém entrar por mim, salvar-se-á e entrará, e sairá e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário e o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir um lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém a pregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu dou de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Não fechem a Bíblia, irmãos, deixem aberto. Vamos repetir do versículo 9 ao versículo 11. Eu vou falar e gostaria que vocês repetissem comigo. Eu sou a porta. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. E entrará. E sairá. E achará pastagem. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Vocês creem que o bom pastor vai transformar a vida de vocês hoje? Vocês creem que quando vocês saírem daqui, nesta noite, vocês vão estar ouvindo a voz do bom pastor como vocês nunca ouviram antes? Então dê uma grande salva de palmas para o bom pastor. Dê uma grande salva de palmas para o nosso Deus. Dê uma grande salva de palmas para o Espírito Santo que vai falar contigo nesta noite. Para a honra e glória de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Não fechem a Bíblia e podem se assentar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, a Tua palavra vai ser pregada, mas nós precisamos, meu Deus, da Tua revelação. Nós não sabemos qual é a necessidade de cada homem e de cada mulher que está aqui, mas o Senhor sabe. E eu sei que quando a Tua palavra foi pregada, vai entrar de uma maneira diferente no coração de cada um, e de acordo com as suas necessidades. E eu te peço, meu Deus, que o Senhor venha transformar, que o Senhor venha regenerar, que o Senhor venha abraçar, que o Senhor venha ajudar, que o Senhor venha transformar, e que o Senhor possa, meu Pai, fazer com que a gente possa reconhecer a voz do bom pastor sempre que o Senhor falar conosco.
é o que nós te pedimos nessa noite, na autoridade do nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, para compreender melhor esta parábola tão importante ensinada pelo próprio Senhor Jesus Cristo, eu gostaria de ler novamente para vocês a primeira parte da parábola, o versículo 1 a 5, que está escrito assim: na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome, e as suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Amém? O que o Senhor Jesus queria falar com essa primeira parte da parábola? Jesus, ele estava viajando para Jerusalém, e então, junto com o povo, ele encontrou os fariseus. E esta palavra, ele está falando para os fariseus. E quem eram os fariseus? Os fariseus eram os religiosos da época. Os fariseus eram aqueles que conheciam todo o Antigo Testamento. Aqueles que pregavam a Torá, que são os primeiros 5 livros da Bíblia. E aqueles que pregavam os profetas, e aqueles que pregavam os salmos, e tudo aquilo que está no Antigo Testamento. Os fariseus eram os conhecedores da palavra e os conhecedores da lei de Moisés. E quando Deus fala desta parábola, ela está falando para os fariseus. Os ladrões e os salteadores são os fariseus. São os religiosos da época. Eles são os ladrões. Eles são os salteadores. E o Senhor Jesus está falando para aquele povo que estava vindo um bom pastor, que estava vindo uma nova pessoa, que estava vindo um pastor aonde as suas ovelhas ouviriam a sua voz. E ele fala assim: quem entra pela porta é o bom pastor. Aleluia. Mas aqueles que não entram são ladrões e salteadores. Ou seja, eu sou o bom pastor. Aleluia. E aqueles que ouvirem a minha voz vão me seguir. Ou seja, as ovelhas não seguem outra pessoa a não ser o bom pastor. Aquele que tem palavras de vida, aquele que tem palavras de transformação, aquele que tem palavras de regeneração, aquele que tem palavras para operar milagres. Glória a Deus. Aqueles fariseus pregavam, falavam da lei de Moisés, falavam da lei, pregando dentro dos templos, mas não acontecia nada. Nenhum paralítico andava, nenhum cego enxergava, não acontecia nada. Palavras secas, palavras sem poder, palavras sem unção. E o bom pastor falava: o bom pastor está chegando. As minhas ovelhas ouvirão a minha voz. Por quê? Porque onde Jesus passava, cego enxergava. Aonde Jesus passava, coxo era curado. Aonde Jesus passava, mulheres que eram grávidas e eram estéreis começavam a ter filhos novamente. Aonde Jesus passava, pessoas eram restauradas, pessoas eram abençoadas. Aonde Jesus passava, os milagres do Senhor aconteciam. E por isso o Senhor dizia que Ele era o bom pastor. E é esse bom pastor que está falando com vocês nessa noite. É esse bom pastor que quer trazer vida para vocês nessa noite. Se existe alguma área da tua vida que está morta, essa noite vai ressuscitar, essa noite vai viver, essa noite vai ser transformada, essa noite vai ser regenerada, porque o bom pastor está aqui nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia. Mas vemos que os fariseus não entenderam bem aquela parábola. E então o Senhor Jesus explica melhor a parábola a partir do versículo 6. Vamos acompanhar na Bíblia para entendermos melhor. E vamos ler do versículo 6 ao versículo 9.
Estamos em João capítulo 10 e vamos ler do versículo 6 ao versículo 9, que está escrito assim: Jesus disse-lhe esta parábola, mas eles não entenderam o que ele lhe dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á e entrará, e sairá e achará pastagens. O apóstolo João, escrevendo esta parábola de Jesus, ele conta que os fariseus não entenderam o que Jesus dizia. Aqui Jesus está se referindo aos fariseus que escutavam esta parábola, aos religiosos que escutavam essa parábola. Jesus está ensinando que ele era o próprio e verdadeiro pastor, que era ele que passava pela porta do curral, que era ele que era a porta. Ele é o único que tem o verdadeiro alimento espiritual que você precisa. Ele é o único que tem a verdadeira regeneração que você precisa, a verdadeira transformação que você precisa, e você não vai encontrar isso em lugar nenhum, a não ser no bom pastor. Aleluia. Jesus queria dizer nesses versículos que os ladrões e salteadores que pregavam antes dele eram os fariseus, os falsos profetas disfarçados de religiosos na época. Jesus queria ensinar que ele era o verdadeiro pastor e que o seu auxiliar era o Espírito Santo. E que o Espírito Santo veio para ajudar a cuidar das ovelhas e não deixar que elas se perdessem ou fossem presas fáceis de animais, ou lobos devoradores, ou de falsos pastores. Irmãos, a Bíblia diz assim em Oséias capítulo 4, versículo 6: o meu povo é destruído por falta de conhecimento. Quando nós temos o conhecimento da palavra de Deus, quando nós temos a revelação da palavra de Deus, nós não somos enganados por falsos pastores, nós não somos enganados por falsos profetas, nós não somos enganados por ladrões e salteadores. Pastor, mas como que eu consigo ouvir a voz do bom pastor? Primeira coisa, você precisa reconhecer que você é pecador. Você precisa reconhecer que você errou o alvo. Deus mandava você ir por um caminho e você ia pelo outro. E quando você reconhece que você é pecador, quando você reconhece que você é uma ovelha perdida, quando você reconhece que você precisa ouvir a voz do bom pastor para continuar andando no caminho certo, aí você está dando o primeiro passo para que você não seja enganado por ladrões e salteadores. Depois que você reconhece que você é pecador, que você aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, então o auxiliar, o porteiro, vem e coloca um selo em você. Porque você aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador, então o selo do Espírito Santo vem sobre a tua vida. E a palavra de Deus diz que você é convencido do pecado, da justiça e do juízo. Ali você começa a entender que você é pecador. Ali você começa a entender que você não precisa mais fazer justiça, mas que Deus é a tua justiça. Aleluia. Ali você entende que você não vai mais passar pelo juízo, que você não vai mais passar pelo julgamento, porque julgamento final é só para as pessoas que não são salvas. Nós que somos salvos, nós que ouvimos a voz do bom pastor, nós que seguimos o bom pastor, nós vamos para o tribunal de Cristo. Oh, glória a Deus, aleluia! Nós passaremos pelo tribunal de Cristo para receber as coroas pelas nossas boas obras do íntimo do nosso coração. Aleluia! Aquilo que nós estávamos fazendo ontem,
ajudando os moradores de rua, dando de comer para eles, colocando roupa, colocando coberta, tirando eles do frio e colocando eles lá no lugar quentinho. Irmãos, só nós da nossa igreja sabemos desse trabalho, e Deus. Isso é uma obra do íntimo do coração, porque ninguém precisa ficar sabendo disso, porque o nosso galardão já está garantido nos céus. E nós fazemos essa obra sem pensar em troca, sem pensar em que essas pessoas venham para a nossa igreja ou não. Nós só queremos ajudar, nós só queremos abençoar. É uma ordem do Espírito Santo para que a gente faça essa obra, para que a gente ajude o nosso próximo. Então, você ouve a voz do bom pastor quando primeiramente você reconhece que você é um pecador. E então, o Espírito Santo vai começar uma obra na tua vida. E a primeira obra que o Espírito Santo vai começar na tua vida é uma coisa chamada regeneração. É o Espírito Santo que vai fazer isso na tua vida. Aleluia. Se você fumava, você não fuma mais. Se você bebia, você não bebe mais. Se você se prostituía, você não prostitui mais. Se você não perdoava, você vai começar a perdoar. Se você tinha palavras de ira, palavras de ódio, agora você vai começar a ter palavras de amor, palavras de sabedoria, palavras guiadas pelo Espírito Santo, palavras guiadas pela voz do bom pastor. Aleluia. Então o primeiro processo que o Espírito Santo vai fazer na tua vida é a regeneração. As pessoas vão olhar para você e vão dizer: não é mais aquela pessoa do passado, não é mais aquela pessoa que fazia as coisas erradas, mas hoje é uma nova pessoa, lavada e remida no sangue de Jesus Cristo. Aleluia. Porque você passou pelo primeiro processo, o Espírito Santo te convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Passou pelo segundo processo, que é a regeneração, aonde você vai se tornar uma nova pessoa. E depois vem o terceiro processo do Espírito Santo, que é a justificação. Aleluia. Ali, o próprio Senhor Jesus vai colocar no teu coração e dizer para você que nenhuma culpa há mais na sua vida, que você não precisa mais ter medo, que os teus pecados estão perdoados. Não importa o que você fez no passado, não importa os pecados que você cometeu no passado. Quando você aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador da tua vida, você se torna uma nova criatura e você é justificado por Cristo. Aleluia. E você tem a certeza que esse sangue que foi derramado na cruz do Calvário tem poder para perdoar todos os teus pecados, todas as tuas iniquidades e todas as tuas transgressões, e o diabo não pode mais acusar você de nenhum pecado que você cometeu no passado. Aleluia. E se vir uma pessoa e falar para você: você não lembra o que você fez lá no passado? Você tem que dizer para essa pessoa: eu não moro mais lá, eu não vivo mais lá. E essa pessoa que fala essa palavra para você é o mensageiro de Satanás. Porque Jesus, ele morreu por todos os pecados. Ele não morreu por um pecado pequeno ou por um pecado grande. Não existe pecados para a morte. Jesus morreu por todos os pecados, todos. E a Bíblia diz que Deus joga os nossos pecados no mar do esquecimento. Aleluia. E quando você passa pelas águas do batismo, ali você é sepultado. A criatura que estava no pecado um dia, a criatura que um dia fazia coisas erradas, quando ela passa pelas águas do batismo, ela é sepultada. Oh, Deus. E quando ela levanta daquelas águas, ela levanta como um bebezinho nas mãos de Deus. E Deus fala assim: esse é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Oh, aleluia. A partir daquele momento começa uma nova história. A partir daquele momento você vai continuar ainda pecando, você vai continuar ainda fazendo coisas erradas, mas o Espírito Santo vai estar dizendo para você: não ande por aqui,
ande por aqui. Não fale mais isso. Comece a falar diferente. Você vai começar a se policiar nas suas palavras. Oh, aleluia. Você vai começar a se policiar nas suas atitudes. Oh, Você vai ver que vai começar a guiar a tua vida daqui para frente. aleluia. Porque foi Ele que te convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Foi Ele que te regenerou. Foi Ele que justificou. E agora Ele vem para o quarto processo, que é a santificação. Oh, glória a Deus. Pastor, mas como que eu sei quando eu estou no estágio de santificação do Espírito Santo? Aleluia. É muito fácil. Você sabe quando você está no estágio de santificação, quando você é convertido genuinamente. Oh, Quando você tem ódio do pecado, você tem nojo das coisas erradas, você tem nojo de desagradar a Deus. Aí você está no processo de santificação. Porque tudo que você vai fazer, tudo que você vai falar, todas as ações que você vai fazer, primeiro você vai fazer uma pergunta para você: se Jesus estivesse no meu lugar, Ele faria isso? Porque se Jesus não faz, eu também não faço. Porque o Senhor Jesus disse assim: sede meus imitadores, assim como eu fui de meu Pai. aleluia. E nós somos santificados pelo Espírito Santo do Senhor quando nós somos imitadores de Jesus Cristo. Quando nós imitamos as suas ações, quando nós imitamos as suas atitudes, quando nós seguimos o nosso bom pastor, o nosso mestre. Mas eu quero dizer para vocês que tem uma recompensa. Tem uma recompensa. Você se batizar, você entregar a tua vida para Jesus, você ser regenerado, você ser justificado, você ser santificado, tem uma recompensa. Aleluia. Essa recompensa é a glorificação. O quinto processo do Espírito Santo, glorificação. Quando as pessoas pensarem que você está morto, que você está debaixo da terra, mas na verdade você não morreu, a tua alma está viva. E quando o Senhor Jesus voltar e arrebatar a sua igreja, nós vamos encontrar com Ele nos ares. Um corpo glorificado. Um corpo que não vai ter mais doença, um corpo que não vai mais chorar, um corpo que não vai ter mais fome, um corpo que não vai ter mais aflições, que não vai ter mais tristeza, mas nós vamos estar indo para as mansões celestiais que o Senhor Jesus tem preparado para nós. Era por isso que o Senhor Jesus dizia para aqueles falsos religiosos: vocês são hipócritas. Vocês são como sepulcros, bonitos por fora e podres por dentro. Era isso que Jesus falava para aqueles fariseus. Aleluia. Porque eles pregavam uma religião, mas não pregavam salvação. E hoje as igrejas têm pregado tudo, menos salvação, menos regeneração, menos compromisso com Deus. Pregam de tudo. Pregam que você tem que ter uma casa bonita, que você tem que ter um carro bom, que você tem que ter uma casa melhor, que você tem que trocar de carro, que você tem que ter dinheiro, mas não pregam que se a tua alma não estiver com Jesus, você vai para o inferno. Jesus falou: apacenta as minhas ovelhas. O bom pastor nos deu essa ordem: apacenta as minhas ovelhas. E apacentar as ovelhas é guiar ela para o caminho da salvação, é guiar elas para o caminho correto, é tirar elas da podridão e das trevas desse mundo e trazer para a luz. Oh, glória a Deus, aleluias. Mas continuando, estudando o texto, vamos entender melhor a parábola de Jesus, lendo agora os versículos 10 a 13, que está escrito assim: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor.
O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo arrebata e dispersa as ovelhas. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Amados, olha que interessante o que está escrito no versículo 10. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham com abundância. Irmãos, prestem atenção no que eu vou ensinar para vocês agora. Jesus é o bom pastor desta parábola. Ele fala de mais 3 personagens aqui nesse texto. Fora as ovelhas e fora o Espírito Santo, que é o porteiro. Jesus fala do ladrão, fala do mercenário e fala do lobo. Tem pessoas que ensinam que o ladrão desta passagem é o diabo. Mas nesta passagem, neste versículo, o ladrão não é o diabo, mas são os falsos profetas, são os fariseus. Vamos encontrar o diabo mais adiante, lá na figura do lobo. Lá nós vamos encontrar o diabo. O diabo usava a mente dos fariseus religiosos para escravizar as pessoas no ensino da lei, no ensino de uma religião. Escravizar essas pessoas através do medo, através da culpa, colocar um fardo pesado nelas, aonde nem mesmo os fariseus conseguiam cumprir e carregar esse fardo. Jesus, o bom pastor, não veio para pregar uma religião. Pelo contrário, ele libertava as ovelhas do curral, ou seja, libertava da religião, libertava dos dogmas, libertava dos usos e costumes, libertava as pessoas que estavam cativas, que estavam presas. Diz que o mundo jaz no maligno. Então o diabo não precisa roubar aquilo que já pertence para ele. Satanás já é dono das almas de pessoas que permanecem na incredulidade, que são arredias à verdade do Evangelho, que são arredias ao aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da vida delas. O diabo já é dono das almas das pessoas que não têm Jesus, que desobedecem os mandamentos de Deus e preferem viver uma vida no pecado. O que Jesus estava ensinando para o povo era que eles não precisavam de uma religião, eles não precisavam de um pastor, eles não precisavam de uma igreja física, mas eles precisavam da graça de Deus e do sacrifício de Jesus na cruz para serem inseridas no corpo de Cristo. Pastor, o que é corpo de Cristo? Vocês. Jesus é o cabeça. A cabeça está lá no céu e nós somos o corpo. A igreja que Jesus vem arrebatar não é um templo, mas são as pessoas salvas. São as pessoas que têm compromisso com Ele. São as pessoas que têm uma conversão genuína. São as pessoas que são regeneradas, justificadas, santificadas. São essas pessoas, é essa igreja que o Senhor Jesus vem buscar. Mas as pessoas não pregam essa verdade porque querem escravizar as pessoas numa religião, querem escravizar as pessoas numa igreja, querem escravizar as pessoas com costumes de roupas, cabelos e tudo mais, enquanto que Jesus ele olha o nosso coração. Isso não quer dizer, irmãos, que nós temos que vir para a igreja de qualquer jeito, com qualquer roupa, de qualquer maneira. Mas quando nós colocamos uma roupa, quando nós vemos para a igreja, nós olhamos no espelho e perguntamos para o Espírito Santo: essa roupa está boa para mim na igreja? Aleluia. E o Espírito Santo vai dizer se essa roupa está boa ou não para você vir na igreja. Aleluia. Então, hoje nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Nós não precisamos mais estar escravizados numa religião, escravizados numa igreja.
Porque aqueles que ouvem a voz do bom pastor não vão sair do curral. Aleluia. Não vão para outro pasto. Não vão para outro lugar, porque conhecem a voz do bom pastor. E quem conhece a voz do bom pastor quer estar ao lado dele, quer estar juntinho dele, quer estar ali comendo pastagens com ele. Aleluia. Então eu quero dizer para vocês, irmãos, que a salvação não está na roupa, que a salvação não está nos costumes, que a salvação não está numa igreja A, B ou C, mas a salvação está em Jesus Cristo. Mas nós precisamos estar no corpo de Cristo, a igreja espiritual do Senhor, porque um precisa dar força para o outro. Quando nós estamos sozinhos, nós somos presas fáceis do lobo. Fique sozinho na tua casa, fique sozinho no teu quarto, e você vai ver como o lobo começa a colocar coisas na tua mente, para você sair do aprisco, para você não ouvir mais a voz do bom pastor. A tua mente tem que estar nas coisas do Senhor. A atenção tua tem que estar nas coisas do Senhor, porque a partir do momento que você trabalha na obra de Deus, que você faz com que a tua mente esteja nas coisas do Senhor, o lobo não tem espaço para colocar coisas na tua mente, para que você desvie dos caminhos do Senhor. Então, quando nós ouvimos a voz do bom pastor, jamais nós sairemos do aprisco, jamais nós sairemos do curral, porque nós queremos estar sempre do lado do bom pastor. Aleluia. Irmãos, Aleluia. por que eu falo para vocês que nós somos salvos pela graça de Deus? Porque nós não somos salvos pelas nossas obras. Nós não conseguimos ser salvos porque nós somos bonzinhos, ou porque nós fazemos alguma coisa para merecer a nossa salvação. A graça é um presente que Deus nos dá, e através da graça nós crescemos no conhecimento e cada vez estamos mais próximos do Senhor. E teve um homem que foi alcançado por essa graça, e esse homem se chama Apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele era um fariseu. O apóstolo Paulo estava sendo preparado para ser um sacerdote, para ser um mestre da lei. Quem ensinava o apóstolo Paulo era um homem chamado Gamaliel, que era o seu professor de teologia. Nós podemos dizer que o apóstolo Paulo, ele matava cristãos, porque esses cristãos não concordavam com a sua fé. Ele achava que os cristãos estavam indo contra Deus, e até as pessoas dizem que Paulo tinha uma ira santa, porque ele se irava contra os cristãos, ele matava cristãos. Foi ele que estava lá quando o apóstolo o diácono Estevão foi apedrejado. O apóstolo estava lá quando jogaram as roupas nos pés de Paulo e apedrejaram Estevão. Paulo estava lá para matar cristão, para apedrejar Estevão. Mas Paulo, ele foi alcançado pela graça de Deus, porque Deus via no coração de Paulo que ele fazia aquilo pensando no amor a Deus. Ele não conseguia ver que os cristãos estavam errados. Então o que o apóstolo Paulo fazia? Matava cristãos. Mas, indo para o caminho de Damasco, ali ele teve um encontro por aquele que ele perseguia. E o apóstolo Paulo, de perseguidor, começou a ser um pregador da palavra do Senhor. Porque ali no caminho de Damasco, o apóstolo Paulo foi derrubado no chão. E ali o Senhor Jesus disse: Paulo, por que me persegues? E naquele momento Paulo ficou cego. E naquele momento Paulo se viu totalmente perdido, sem direção,
porque o Senhor Jesus tinha aparecido para ele e falado que ele estava perseguindo o povo dele, que Paulo estava no caminho errado, que Paulo precisava mudar de direção. Então o apóstolo Paulo, perdido, teve um sonho aonde ele seria curado da sua cegueira por um homem. E ao mesmo tempo que ele teve um sonho, Deus falava com Ananias e falava: Ananias, vai vir um homem aqui e você vai impor as mãos sobre esse homem, e esse homem vai começar a enxergar novamente. E então aqueles seguidores que estavam com Paulo, quando Paulo caiu e teve um encontro com o Senhor Jesus, levaram ele por uma rua chamada direita e levaram ele para um homem chamado Ananias. E sabe o que quer dizer Ananias? Cheio da graça de Deus. Ananias fez uma imposição de mãos sobre Paulo, e naquele momento a graça de Deus alcançou Paulo. E a Bíblia diz que ali ele foi batizado com o Espírito Santo. E em 3 dias o apóstolo Paulo já estava pregando. Porque Deus precisava do apóstolo Paulo com rapidez. Porque o apóstolo Paulo era o apóstolo escolhido para pregar para os gentios, para pregar para aqueles que não eram judeus. Porque os apóstolos escolhidos por Jesus só pregavam para judeus. E eles precisavam do apóstolo Paulo para pregar para os gentios. Então, irmãos, não adianta você querer fugir de Deus. Se Deus conhece o teu coração e sabe do amor que vocês têm pelas almas, sabe do amor que você tem pelo Senhor, a graça do Senhor vai te alcançar. Não tem como fugir dessa graça. Nem que Ele tenha que te derrubar, nem que Ele tenha que te deixar cego, mas a graça dEle vai te alcançar. Amém. Sabe por quê? Porque você foi escolhido pelo Senhor desde o ventre da sua mãe. E não importa se você foi escolhido para ser um obreiro, se você foi escolhido para ser um diácono, se você foi escolhido para ser um evangelista, se você foi escolhido para ser um pastor, não importa. Para aquilo para que você foi escolhido, faça esse trabalho com excelência. Faça esse trabalho com amor, porque você é um escolhido do Senhor. Aleluia. Mas agora que aprendemos que o ladrão são os falsos profetas, os fariseus usados pelo diabo para matar, roubar e destruir, escravizando o povo em uma falsa religião, vamos ver agora quem são os outros 2 personagens, o mercenário e o lobo. Para entender isso, vamos ler os versículos 12 a 13, que está escrito assim: mas o mercenário e o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. O mercenário é aquele que não é pastor e de que as ovelhas não são dele, porque o mercenário só cuida de ovelhas pensando no dinheiro, só trabalha por dinheiro, só pensa no lucro da lã da ovelha e não se preocupa em cuidar das ovelhas. Mesmo que as ovelhas morram, o mercenário só pensa no lucro que as ovelhas podem lhe dar. O mercenário são os pastores que hoje fazem comércio da fé. Esses são os mercenários, os que envergonham o Evangelho de Cristo, os que fazem da igreja uma praça de comércio, que fazem do púlpito um balcão de negócio. Esses são os mercenários de hoje. O lobo, sim, é o próprio diabo, aquele que dispersa as ovelhas na perdição, aquele que arrebata as ovelhas para o inferno. Satanás, o lobo, usa os mercenários como funcionários do inferno, para enganar as ovelhas e assim prender as ovelhas no curral, em uma falsa religião, no medo, na culpa.
E além do diabo ganhar as almas dos mercenários, dos ladrões e dos salteadores, ele ainda ganha as almas das ovelhas que seguem esses falsos profetas e que seguem esses falsos mercenários. Em Mateus capítulo 7, versículo 21 a 23, Jesus fala quem são os mercenários. Jesus diz assim, que ele vai chegar para os pastores, para aqueles que pregam o evangelho, e vai dizer assim: nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Aleluia. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhe direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Eu não quero estar na pele desses pastores. Por isso que eu tenho temor a Deus. E por isso que eu prego a verdade. Eu não quero estar na pele desses pastores no dia que o Senhor Jesus falar essa palavra. Os mercenários são aqueles que querem só a lã das ovelhas. Os mercenários são aqueles que dividem as igrejas. Irmãos, eu sou pastor há 20 anos. Eu fui pastor da comunidade evangélica Vida Eterna. Eu fui pastor na igreja da Celebração. Eu fui pastor na igreja lá, Paz e Vida. Passamos um tempo por lá. E quando Deus me deu a visão dessa igreja, eu não estava em nenhuma igreja. Eu estava ajudando uma pastora lá na Vila Auer. E quando eu entrei na igreja, eu já falei para ela: eu vou ficar aqui durante um tempo, 6 meses, 1 ano, não sei, mas eu vou ter que sair, porque Deus me deu uma denominação, Deus me deu uma igreja que eu preciso abrir. Eu só não sei o tempo, nem o lugar e como começar, mas durante esse tempo eu vou estar aqui te ajudando. E eu falei para aquela pastora que ela falasse para o povo que eu ia sair, porque eu não queria trazer o povo junto comigo, porque mercenário divide igreja. A maioria das igrejas que tem hoje são divisão, são de pastores que vieram de outra igreja e dispersaram as ovelhas, e as ovelhas não estão nem naquela igreja nem com aquele pastor. Esses são os mercenários. A nossa igreja não nasceu de divisão. A nossa igreja não nasceu de falcatrua, de enganação. A nossa igreja nasceu na total honestidade. Somos poucas pessoas, mas são as pessoas que o Senhor Jesus disse que iam estar aqui. Aleluia. Do mesmo jeito que Deus prometeu para Gideão que ele teria 300 homens para lutar no meio de 32 mil. Assim Deus prometeu para nós que Ele vai mandar os seus soldados, que Ele vai mandar os seus generais para cá. Aleluia. Aleluia. Não precisamos se preocupar, precisamos só fazer a obra. Aleluia. Precisamos só evangelizar, precisamos só ser honestos, fazer a obra com amor, e o Senhor vai mandar os soldados, os generais, o Senhor vai mandar o povo. Aleluia. Irmãos, eu tenho certeza que eu que estou começando essa obra não vou colher aquilo que muitos pastores no futuro vão colher. Porque essas igrejas enormes que a gente vê aí, elas têm 100 anos, 150 anos. Nós vamos completar 1 ano. Talvez eu não venha colher o que os outros pastores vão colher, mas eu estou plantando. Aleluia. Eu estou plantando a tâmara. Porque quando lá em Israel você planta uma tâmara, as pessoas dizem: por que você está plantando uma tâmara se você não vai ver o crescimento dela? Porque uma tâmara hoje leva 30, 40 anos para ficar grande, e antigamente levava 100 anos. Mas com essa tecnologia hoje, 30, 40 anos nós já temos uma tâmara. Mas falam para aquela pessoa: por que você planta essa tâmara? E então a pessoa fala assim: eu estou plantando para as novas gerações. Eu não estou plantando para mim, mas para as novas gerações. Mas alguém precisa plantar tâmara. E é isso que nós estamos fazendo, irmão. Nós estamos plantando as tâmaras. Nós estamos plantando as sementes. Pode ser que a gente não venha colher,
Pode ser que cada pessoa que nós evangelizamos numa célula, que nós evangelizamos aqui na igreja, venha colher frutos em outro ministério. Mas não tem problema, nós estamos fazendo a nossa parte. Nós estamos plantando a semente, nós estamos plantando a tâmara. Aleluia. E o Senhor sabe que nós estamos plantando sementes para que outros pastores, se tiverem temor a Deus, vão colher as sementes que nós estamos plantando. Mas nós também vamos colher boas sementes, como nós temos colhido. Como vocês que estão aqui maduros na fé, como vocês que têm conhecimento da palavra. Porque eu tenho certeza que se um dia algum de vocês saírem dessa igreja, vocês jamais serão enganados por falsos pastores. Vocês jamais serão enganados por ladrões ou salteadores ou por mercenários, porque vocês conhecem a palavra, vocês conhecem a doutrina, vocês têm a revelação da palavra de Deus na vida de vocês. E o lobo, ele vem só para dispersar, ele vem só para destruir. E tem uma ilustração que diz que tinha um pastor, e que esse pastor via que as suas ovelhas sumiam do curral, sumiam do aprisco, e ele não sabia como que essas ovelhas estavam sumindo. Mas sabe como é que o lobo trabalha? O lobo, ele não trabalha sozinho. O lobo, ele trabalha em matilha. O lobo, ele trabalha com vários lobos ao redor dele. O diabo, quando ele age na tua vida, ele não age sozinho, mas ele age com todos os seus demônios, com todo o seu exército. E então, aquele pastor queria descobrir como que as suas ovelhas estavam sumindo do seu aprisco, porque ele não conseguia achar o lobo. E então ele teve uma ideia: eu vou me disfarçar de ovelha, eu vou colocar a ovelha, as lãs das ovelhas no meu corpo, e eu vou ficar bem na extremidade do curral, bem na extremidade do aprisco, longe das outras ovelhas, para ver se eu consigo pegar o lobo. E então estava lá o pastor, disfarçado de ovelha, para tentar pegar o lobo. E de repente, de noite, ele viu lá olhos vermelhos, um uivo e o próprio Satanás tentando pegar ele. E então o pastor teve uma grande luta com o lobo. E essa luta que ele estava tendo era para que as outras ovelhas não fossem sacrificadas. Ele estava lutando com o lobo. E aquele pastor conseguiu matar o lobo. Mas infelizmente, aquele pastor levou uma mordida muito feroz no pescoço. E ele começou a sangrar. E ele teve uma hemorragia. E aquele pastor veio a falecer. Nessa história, as ovelhas somos nós. O lobo é o diabo. E o pastor que se sacrificou, que lutou com o lobo, é o bom pastor, o Senhor Jesus. E ele lutou com Satanás quando ele estava lá no túmulo. A palavra de Deus diz que ele desceu ao inferno. E lá ele tomou as chaves da morte e do inferno. E lá ele lutou com o lobo. Mas ele teve que ser ferido. Ele teve que ser transpassado com uma lança. E através do seu sangue é que hoje as ovelhas do seu aprisco estão seguras. Através do seu sangue é que nós podemos ter vida eterna. Através do seu sangue é que o lobo não consegue mais entrar no aprisco e não consegue mais roubar as ovelhas do bom pastor. Aleluia. Oh, glória a Deus, aleluias. Dê uma salva de palmas para o bom pastor. O bom pastor foi o Cordeiro de Deus que tirou todo o pecado do mundo. E é por isso que você, ovelhinha do Senhor, está aqui hoje. E é por isso que nós, por mais problemas e aflições que nós temos, ainda é muito pouco perto daquilo que o lobo, que o diabo faz na vida daquele que não tem Jesus, daquele que não tem a proteção do Senhor, daquele que não tem a alegria do Senhor, daquele que não é regenerado, santificado, daquele que
que não tem a voz do bom pastor ao seu lado, lhe dando direção. Mas agora que descobrimos que o mercenário, descobrimos também quem é o lobo, vamos ver o que o bom pastor Jesus Cristo quer nos ensinar esta noite, lendo agora os versículos 14 e 18, que está escrito assim: eu sou o bom pastor, e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar a estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Por isto o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar, e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Eu gostaria de convidar a igreja a ficar de pé. Aleluia. O único que tem autoridade e poder para dar a vida eterna é Jesus Cristo. Aleluia. As ovelhas que não são do aprisco do povo judeu, mas que Jesus vem buscar, é o povo gentil. Sou eu e vocês que estão aqui nessa noite. Essas são as ovelhas que não eram daquele aprisco e que precisava que o Senhor pudesse agregar. Nós somos agregados ao aprisco do Senhor. Aleluia. Lendo o contexto desse capítulo 10 da epístola do apóstolo João e fazendo o estudo hermenêutico desse texto, nós chegamos à seguinte conclusão desta parábola: o rebanho é Israel, o povo da época, e não a igreja de hoje. O curral que prendia as ovelhas é a lei do Antigo Testamento, que os fariseus pregavam enganosamente para os judeus, para prender as pessoas a uma religião, ao medo, à culpa, aos dogmas, aos usos e costumes da época. Os ladrões e salteadores eram os falsos profetas daquela época de Jesus. Os falsos religiosos, os fariseus, que tentavam se apoderar do povo de Israel através do ensino de uma falsa religião. Os mercenários são os soldados que vão para uma guerra por dinheiro, ou seja, são os falsos pastores que cuidam do rebanho só visando lucro em cuidar dessas ovelhas. São os pastores que dividem as igrejas, que dispersam as ovelhas. O lobo é o próprio diabo, que usa os seus funcionários, os falsos profetas, os salteadores, os mercenários, para matar, roubar e destruir as ovelhas e enganá-las, e depois levar as suas almas para o inferno. O bom pastor é o nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia, Jesus. O porteiro, o auxiliar do bom pastor, que abre a porta do curral para as ovelhas escutarem a voz do seu bom pastor, é o Espírito Santo. Aleluia. As outras ovelhas que não são daquele aprisco, mas que vão ser agregadas ao mesmo rebanho, somos nós, o povo gentil, as pessoas salvas em todos os tempos, pela graça de Deus. Nesses últimos versículos temos a principal mensagem desta parábola, que o Senhor Jesus Cristo disse, no versículo 14: eu sou o bom pastor, e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me vem agregar a estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Aleluia. O bom pastor está aqui nessa noite, mas só escuta a voz do bom pastor quem é a ovelha dele. Só escuta a voz do bom pastor quem quer seguir ele, quem quer obedecer a ele, quem quer ter uma vida transformada, quem não quer ser vítima do lobo, quem não quer ser vítima do salteador.